Salve pessoal! Então, como combinado, estou preparando aqui para vocês de antemão os vídeos para vocês estudarem para a próxima prova de vocês, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o contexto de produção do Nietzsche. Veja, o que é que eu vou cobrar? Então já fica o recado para vocês. Eu vou cobrar Nietzsche, vou cobrar Foucault e vou cobrar a parte de pós-humanismo. As partes referentes ao idealismo, à fenomenologia e ao desconstrucionismo vão servir de base para as demais. Então assim vocês já ficam tranquilos, concentrem-se nas coisas que nós vamos colocar aqui, lembrem-se, o vídeo é só uma revisão. Olhem os cadernos, anotações de aula, livros, textos, etc, etc. Ok? Então vamos lá. O que é que vocês precisam saber sobre Nietzsche? Primeira coisa que vocês têm que saber, o contexto de produção. Lembrem-se que Nietzsche foi um crítico feroz das produções filosóficas estabelecidas durante o período dos séculos XVIII e XIX, mas sobretudo consolidadas no ritmo de organização do pensamento idealista do século XIX. Dentro desse contexto, nós vamos ter uma série de observações que permitem a organização dessa crítica, certo? Ela tem alguns tons que são mais claros, mais evidentes e que podem ser utilizados para vocês entenderem melhor o texto do Moura ou até mesmo para vocês entenderem como uma espécie de chave hermenêutica, chave de compreensão da obra nietzschiana. Quais são os elementos que estão em jogo aqui? Primeiro, o Nietzsche faz uma crítica feroz a toda a organização civilizatória e a toda a construção cultural do seu período. Isso significa que ele vai atacar três grandes pontos. O primeiro desses grandes pontos é a filosofia moral e a construção da moralidade do período dele, que para ele se reduzem a estruturas moralistas. Qual é a diferença de um para o outro? Uma filosofia moral vai tentar contemplar ideias mais específicas a respeito do contexto de produção e organização das regras comportamentais ou máximas que determinado grupamento humano siga. Por outro lado, quando eu falo sobre moralismos, eu estou falando sobre uma repetição não crítica de determinados aspectos comportamentais que só são vinculados a estruturas, e essas estruturas, a rigor, não são estruturas dedicadas à compreensão do comportamento humano, mas antes dedicadas à manutenção das relações de poder. Ok? Notem então que existe esse primeiro ponto de crítica de Nietzsche, a filosofia moral. Segundo ponto vai ser justamente aquele que consubstancia, que firma, que dá consistência para os processos específicos de elaboração dessas regras de comportamento. Esse segundo ponto é a verdade e a maneira como ela é construída ou composta no período em questão. Veja, existe uma riqueza de observações que Nietzsche faz em toda a sua obra a respeito desse tema. Eu vou elencar aqui alguns dos principais elementos só para vocês terem uma ideia. Primeiro, por que a verdade tem ligação com os elementos morais? A verdade fundamenta as relações morais porque todas elas são construídas a partir do momento em que você tem uma fixação de certos princípios de compreensão do real, por assim dizer, grosseiramente falando. Isso significa que quando eu estabeleço determinadas verdades de cunho filosófico ou científico, meu comportamento advém especificamente dessas raízes. Notem que o que está sendo abordado aqui é basicamente uma das muitas visões a respeito da construção da filosofia moral. Quando eu falo especificamente sobre a organização dos meus comportamentos com base nessas estruturas de verdade, eu estou dizendo que todos os meus comportamentos são derivados de estados naturais da condição humana. E esses estados naturais são automaticamente constituintes desses comportamentos. Em outras palavras, eu sei como devo me comportar porque eu perscruto, procuro, escavo, tento entender a verdade e na sua compreensão eu consigo estabelecer quais são as melhores formas possíveis de comportamento. Vocês vão ver algumas familiaridades aqui a discursos que nós já estudamos. Por exemplo, o discurso kantiano. Ele vai nos dizer que a moralidade é resultado de uma exploração racional do comportamento humano, se vocês bem lembrarem. Não precisamos entrar muito em Kant, há outros exemplos. No caso do texto do Moura, por exemplo, ele vai tomar a contraposição entre iluministas e contratualistas que está colocada dentro do século XVIII. E essa contraposição vai nos permitir uma observação mais específica a respeito de como os iluministas conseguem encarar os processos de organização do comportamento. Na mentalidade deles, toda a realidade política e comportamental advém especificamente da compreensão de estados naturais de verdade. A razão, portanto, ela é universal, traz consigo um ou mais princípios elementares para a organização humana e para a organização, evidentemente, da natureza, e por conta disso, os estudos que eu realizo me permitem essa descoberta.
Em Rousseau, a coisa era muito diferente. Rousseau entendia que os aspectos específicos de formação do comportamento humano, da sociedade e da vida política eram determinados em um sentido mais particular por convenções. A razão era, portanto, um instrumento de convencionalismo, um instrumento de criação e não um instrumento de descoberta. Percebam então a diferença. Dentro desse contexto, nós vamos inclusive obter uma observação razoavelmente benigna de Nietzsche. Ele entende que essa capacidade criadora do conhecimento e do comportamento humano, que a capacidade criadora da vida política, são justamente os aspectos centrais, ambas são justamente os aspectos centrais que vão nos permitir, de alguma maneira, destacamentos que nos separam dessa noção que fala sobre a possibilidade de descoberta de estados naturais da existência humana. Notem então, eu estou aqui criando política, criando moral, criando conhecimento, de alguma maneira criando a verdade. Lá atrás não, lá atrás eu escavava e retirava. Essa é a principal crítica à verdade e é assim que ela se liga às estruturas morais, certo? Então basicamente nós podemos ainda, dentro desse contexto, retornar aos próprios textos nietzschianos. Então aqui eu estou dando uma outra opção para uma potencial pergunta que eu vou fazer, então uma outra opção de resposta. Como é que você poderia explorar isso diretamente de Nietzsche? Pega a distinção entre apolíneo e dionisíaco, que nós colocamos nas primeiras sessões sobre o autor. Quais são as diferenças que estão colocadas aqui? Muito rapidamente, o dionisíaco é representativo das forças vitais, da libido, das forças criadoras, da desorganização que prolifera o estado de continuidade, perpetuidade da própria existência, não importando quais são as circunstâncias de desenrolar de existências individualizadas. Espera aí, como assim? Basicamente, lembrem do mito de Dionísio. Dionísio é morto durante uma de suas festividades e de sua carcaça morta nasce um jardim. Não importa o destino de Dionísio, importa que a sua capacidade de renascer na realidade, que a sua capacidade de fazer florescer o real, fazer florescer a existência como um todo, através de sua vida, faz com que haja uma perpetuidade da existência como um todo, em formas distintas, é claro. Isso é o dionisíaco, ele é desorganizado, ele é caótico, dentro dessa caoticidade, desse caos, ele é também criador e por suas qualidades criadoras insinua a perpetuidade da organização da existência, certo? Desse fluxo, desse fluir da existência. Ok? Agora, por outro lado, o apolíneo é organizado, formal, traz uma beleza composta, simétrica, bem trabalhada, bem equilibrada, bem desenhada, traz um determinado ponto de vista civilizatório e organizacional para o contexto da produção humana. Então é o oposto do dionisíaco. Ele não traz forças criadoras, mas forças mais estáticas. Ele coloca forças mais estáticas em jogo. O dionisíaco representa aquele estado fundamental de criação a que a humanidade está exposta, mas o apolíneo representa essa força civilizatória de estabilização, organização, hierarquização, encerramento das relações de poder que o Nietzsche tanto critica. É por isso que ele vai dizer que na cultura grega o seu momento apolíneo, que é justamente um momento pós-socrático, vai ser um momento de deflagração do fim da tragédia e de decadência da cultura grega, já que antes disso ela era muito mais dionisíaca, ou seja, lá no momento dos pré-socráticos ela era mais criadora e tinha uma sinceridade maior no enfrentamento do grande dilema da existência, qual seja, porque a existência persiste em continuar, apesar de seu inevitável fim, ser a destruição. Ok? Esses dois polos estão colocados e fazem, portanto, florescer de uma maneira mais clara o que significa o problema da verdade na filosofia nietzschiana. Terceiro ponto, a crítica à própria construção de civilização, que agora vai florescer dessas condições apolíneas de organização da vida. Nesse caso, nesse último caso, a organização de um processo de crítica à construção civilizatória faz com que nós tenhamos que pensar no momento em que Nietzsche viveu. Era um momento de profunda consolidação institucional, era um momento em que políticas eram estabelecidas entre grandes potências, existia o início de uma organização que viria a ser mais tarde uma organização global, existia um processo de industrialização e de produção crescentes, existia um processo de organização dos primeiros grandes eixos de ideologia,
existiam os primeiros grandes embates de classe, os primeiros grandes embates sociais, e assim por diante. É o momento de formação original da psicanálise, é o momento de formação original de certos modelos científicos. E a preocupação maior do Nietzsche é a seguinte: nós estamos produzindo a civilização no plano apolíneo, nós estamos produzindo a civilização em um plano formal, e isso traz consequências muito ruins para nós. Quais são essas consequências? Primeira grande consequência desse processo é o fato de você ter uma limitação das suas possibilidades criadoras e, portanto, das suas faculdades humanas. Segundo, você também tem dentro desse contexto de limitações uma apropriação de certas linhas de poder que vão fazer com que certos sujeitos sejam impelidos ou compelidos a obedecer, enquanto outros usam esses indivíduos para sobreviver. Terceiro, na mentalidade nietzschiana é um pensamento covarde que me faz recuar para esses processos civilizatórios já demarcados. Na demarcação anterior deles, esses processos civilizatórios, por criarem limites às minhas ações, tentam se justificar acessando o processo na medida de uma remoção de certos riscos. Eles se mostram garantidores da existência quando a rigor não são. Eles mentem sobre isso. E nessa mentira eles me limitam e me escravizam. Então essa é uma das grandes críticas que Nietzsche vai ter à produção civilizatória do seu período. Certo? Então lembrem bem, o que nós temos aqui? Tudo isso entra naquele grande processo de crítica civilizatória. Tem 3 momentos. Primeiro grande momento, a questão moral. Segundo grande momento, a questão da verdade. Terceiro grande momento, a questão civilizatória em si. No primeiro grande momento, nós vamos ter uma arquitetura da moral que vai nos levar a moralismos, sendo que o Nietzsche pretende a deflagração de discussões filosóficas que transcendam os limites da moral, já que ele entende que essa moralidade cria regras limitantes para as minhas ações e, por criar regras limitantes, me confina. Segundo, essa moralidade está centrada em certos conceitos de verdade, porque ela vai buscar beber das fontes da natureza para poder decidir quais são os melhores comportamentos, os mais apropriados comportamentos para um ser humano seguir. Ok? Essas verdades são descobertas através do exercício da razão e elas são construídas como elementos ou disponibilidades a priorísticas. Elas servem como princípios para o desenho da política, da moralidade, da civilização, da cultura e assim por diante. Terceiro, a crítica civilizatória em si, que é também uma grande crítica à cultura. Com base no que vemos a respeito das formações distintas da verdade, nós podemos entender que o processo civilizatório que não entende a verdade como criação, ou conhecimento como criação, mas sim como resultado de uma descoberta de estados originais dessa verdade, desse conhecimento, vão basicamente nos levar à organização de civilizações limitantes que removem de nossas mãos o potencial de exercício que um indivíduo tem, o potencial de esforços e de transformações, ou seja, a potência que determinados indivíduos apresentam, que nós todos como indivíduos apresentamos, que nós todos como elementos presentes na existência apresentamos. Por conta disso, por conta desses processos, nós temos uma constituição de uma crítica ampla a todos esses processos de organização da civilização. Nietzsche critica os 3 pontos, alegando que todos eles mentem ao dizer que estão criando caminhos seguros para a perpetuação da nossa existência, mas a rigor eles não estão. Eles estão construindo falsas filosofias, e essas falsas filosofias são utilizadas para que elas nos escravizem e permitam a outros grupos seletos a sobrevivência. Ok? Seria mais ou menos essa ideia. Com base nisso, nós temos ainda 3 linhas de frente que nós temos que encarar. A primeira delas é o primeiro passo crítico que é dado nos séculos XVIII e XIX e que Nietzsche não verá com bons olhos, que vai ser consolidado em torno do materialismo e vai nos levar a um falso ateísmo. Segundo, a organização propriamente dita do niilismo, que vai levar daí à construção de uma filosofia dura do Nietzsche. Terceiro, a emancipação moral e a criação do além-homem ou além do homem, com a construção da filosofia mais genuína em Nietzsche. Então esses 3 pontos têm que ser enfrentados, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês como eu posso perguntar isso para vocês eventualmente, ok? Primeiro ponto então, vamos começar a nossa crítica a essa totalidade, esse bolo civilizatório falando de Feuerbach. Então Feuerbach foi, digamos assim, o ancestral, grosseiramente falando, do materialismo. E ele cria, a partir da leitura antropológica, aquilo que nós chamamos de uma releitura, uma revisão propriamente científica da antropologia. Tem um problema, no entanto.
A sua criação científica aos olhos de Nietzsche, ela não é suficiente para criar toda a conversão dos processos científicos em uma nova ciência, que ele vai descrever mais a fundo na Gaia Ciência. Além de outros livros, mas principalmente na Gaia Ciência. Isso significa que quando o indivíduo se apresenta dentro desse contexto materialista, ele de fato abre a possibilidade de abandonar os velhos âmbitos ou as velhas estruturas de produção do pensamento, mas não faz isso de forma suficiente. E o Nietzsche vai explicar por que, e aqui, quando o Moura trabalha esse tema, nós vamos observar efetivamente de onde surge todo o pensamento nietzschiano, no seu sentido crítico e no seu sentido combativo. Como é que funciona isso? O materialismo de Feuerbach está descrito num livro chamado A Essência do Cristianismo, e ali ele deixa muito claro o que ele pretende. Ele entende que nós devemos analisar a cultura e a sociedade como elementos criados pela nossa própria existência, pela nossa própria natureza. Essa criação, contudo, faz com que nós criemos também dentro disso certos mecanismos representativos que servem para manter a coesão social. Um desses mecanismos é a religião, e dentro dessa religião, a representação específica de Deus. Nesse caso, a representação de Deus passa a absorver valores que as nossas sociedades, as nossas culturas ou comunidades entendem importantes. O altruísmo, a coesão social, a civilidade, a paz, a solidariedade e assim por diante. Essa abnegação, né, que nós queremos cultivar em todos os seres humanos. E esses valores são reunidos e depois de serem reunidos são projetados para esse Deus. E a partir desse momento, eu já não discuto mais no plano do certo, o plano do certo e do errado dentro de um contexto social. Eu passo a discutir no plano religioso. Sim? Por isso ele vai dizer lá, Deus é aquilo que há de melhor em todos nós. Né? Em razão disso, em razão desse cultivo, em razão dessa cultura inicial dessa representação, o salto que é feito faz com que nós plasmemos certas virtudes para Deus e com que nós ao mesmo tempo tenhamos a possibilidade de abolir o pensamento que é dirigido por esse Deus. Afastamos a representação divina e ficamos só com os valores, entendendo que Deus é um instrumento à nossa disposição. Veja, tem dois aspectos centrais aqui. Primeiro, existe uma inversão das forças criadoras. A religião nos falava, e até a filosofia idealista iria nos dizer que nós somos criados por Deus. Em alguns passos a filosofia idealista diria isso, não todos, tá? A filosofia idealista de núcleo duro, ela não vai discutir as coisas nesses termos, mas ela tem um pé na teologia com alguns autores, notadamente com Hegel, tá? Um pouco com Kant também, mas só no conteúdo, não na forma, já que ele deflagra a ideia de que ele não discutiria mais Deus em filosofia, que Deus não era a solução para o problema filosófico, para os problemas racionais. Então aqui nós temos o contexto específico dessa formulação. Primeiro, então, temos a característica da inversão de criação. Não é Deus que me cria, eu crio Deus. Segundo, nós temos uma inversão da alocação, do espaço de alocação de valores. Não é Deus que me faz ser altruísta, bondoso, caridoso e assim por diante. Sou eu que sou assim, que vivo assim, que crio uma sociedade mais potencializada para a sobrevivência desse jeito. E tão importantes são esses valores para essa sobrevivência que eu os projeto para uma figura que sacraliza esses modelos ou exemplos. Ok? Então, assim, quando eu faço essa inversão, eu automaticamente crio o terreno fértil para a organização dessas novas filosofias, dessas novas ciências. Por que o Nietzsche acha que esse contexto não foi tão longe? Cuidado com essa parte, tá? Essa é a parte mais delicada e a mais importante, ela vai permear a prova inteira no que diz respeito a Nietzsche e a Foucault. Terceiro ponto, então. O terceiro ponto vem da relação entre finitude e infinitude. Como é que funciona essa relação? A relação entre finitude e infinitude é definida porque o finito acaba sendo a verdade mais profunda do infinito e vice-versa. O que significa isso? Essa leitura que é típica do romantismo, típica do idealismo, típica da teologia incrustada no período, mostra a absorção de valores filosóficos mais antigos que já discutiam essas estruturas desde a antiguidade. Notadamente, quando eu falo em finito e infinito, lembrem-se dos exemplos que eu dei em sala, nós estamos falando especificamente sobre como eu consigo compreender a totalidade infinita de coisas. Eu não compreendo o infinito completamente. Eu compreendo o infinito naquilo que ele nega as limitações do meu próprio ser. Porque eu sou finito e percebo que sou incompleto e sempre tenho algo para me completar, pego essa impressão
E dessa impressão falo, deve haver lá fora o infinito. E represento o infinito para mim. Perceberam a jogada? Esse duplo momento encaixa um no outro e faz com que o infinito só possa ser compreendido pelo finito. A relação em questão surge, a rigor, por conta da contraposição platônico-aristotélica. Em Platão, o que nós pensamos? Somos imperfeitos. Mas a sensação de perfeição está na gente. Porque a ideia que pré-existiu a gente era mais perfeita, e essa ideia mais perfeita foi plasmada na imperfeição. Mas a perfeição continua no plano das ideias. Perceberam? Porque eu vejo as minhas limitações e falibilidades, o plano das ideias aparece como resposta para meu aperfeiçoamento. E isso me abre para essas relações infinitas, que são basicamente definidoras da metafísica. Por isso Aristóteles vai discutir com Platão. Por isso muitos autores do período pós-Nietzscheano vão se servir mais de Aristóteles e menos de Platão. Mas de um jeito muito diferente do que aquele que é utilizado, empregado, por pensadores que ainda pertencem a essa via platônico-aristotélica propriamente dita e que insistem em querer reproduzir determinadas arcadas científicas e filosóficas estabelecidas na modernidade tardia, no 18 e no 19. Mas deixo isso de lado. O que me importa agora é que vocês entendam a finitude e a infinitude como inevitavelmente ligadas. O finito, portanto, como verdade do infinito, mostra que todos os problemas se resumem a isso aqui, ó. Ok? Nós temos 4 estágios de definição, de legado da questão platônica. Primeiro vem o pensamento platônico em si, os alunos de Platão, os mais próximos ali, que vão determinar a formação do platonismo, certo? O Aristóteles, pela leitura nietzschiana, seria um platonista, a rigor. Portanto, ele padeceria dos mesmos pecados que Platão, apesar de querer inverter a ordem das coisas ali, isso teria sido insuficiente. Somente com Heidegger nós vamos refiltrar Aristóteles e nós poderemos passar a ter uma visão um pouquinho diferente dele. Mas isso é outra história. Então, primeiro, platonismo, pensamento do próprio Platão, ideia e matéria, mundo inteligível, mundo sensível. Ele estabelece a metafísica e, portanto, vicia o nosso pensamento com possibilidades a priorísticas. Segundo, o pensamento cristão medieval, tá, que vai fazer florescer aquilo que nós vamos chamar na modernidade lá de cristianismo. Esse pensamento absorve essas noções e pega essas ideias e joga para Deus. Continua havendo um plano metafísico, continua havendo um infinito, um plano de maior perfeição. Eu contemplo essa maior perfeição e na sua contemplação eu me entendo limitado e entendo que essa perfeição deve guiar os meus passos, desde sempre, desde antes. Ok? Terceiro, as filosofias supostamente laicas que absorvem o cristianismo e constroem conteúdo cristão em observações nominalmente não cristãs. Romantismo, idealismo. São filosofias que não falam em Deus, mas falam no absoluto. Que não falam em ideias, mas que falam em elementos ou objetos abstratos. Certo? Falam em metafísica exaustivamente. Ok? Falam em espírito ao invés de falar em Deus. Falam em mente ao invés de falar em ideia. Tudo bem, continua o problema. Primeiro eu vou trabalhar no plano metafísico, no plano das ideias, tenho meu a priori, aí eu venho ao mundo com comportamentos estabelecidos, políticas estabelecidas, verdades estabelecidas. Ok? Quarto e último, as ciências de caráter metódico. Não são todas as ciências. Ok? Nietzsche era partidário do desenvolvimento de ciências adequadas. Mas ciências que são colocadas com procedimentos previamente existentes, as necessidades do estudo que se leva a cabo, essas ciências ainda estão resguardando valores que são a rigor valores cristãos, valores platônicos. Elas ainda estão mexendo com uma metafísica que as vicia, envenena e destrói. Ok? Então esses 4 elementos definem esse terceiro momento que é da relação finito-infinito. Claro? Tá, e daí? Onde é que você quer chegar com isso? Esse bloco fala sobre as influências materialistas. Então, se eu perguntar para vocês sobre o materialismo, vocês vão ter que me contar sobre a inversão da criação, a inversão de valores, a relação finito-infinito, mais esse lequezinho de elementos que estão ali dentro, esses 4 elementos que estão ali dentro da relação finito-infinito. Explicou isso, matou a questão. Agora, o materialismo ele é um episódio para um elemento, para um contexto maior, porque a partir dele fala-se da possibilidade de descoberta, de produção de civilização, cultura e conhecimento segundo um filtro ateu. É um ateísmo? Veja, é um ateísmo, mas é um ateísmo fraco, vamos colocar dessa forma.
Por quê? Porque esse ateísmo faz com que Deus ainda tenha uma posição em que pese ser apenas simbólica ou representativa no meu meio, de modo que eu ainda discuto essas relações de pertença de virtudes e decisões. Elas continuam sendo minhas. Esse é o primeiro ponto, certo? Elas são minhas, mas eu ainda debato com Deus, mesmo que ele seja só uma ideia. Então, primeiro ponto, ainda existe um debate ao redor da figura representativa de Deus. Segundo ponto que é necessário compreender, não se basta a esse universo a questão. Nesse segundo ponto, nesse alavancamento da filosofia ateísta, de uma suposta filosofia ateísta, é também importante pensar que os valores fundamentais que eram colocados pela religião pertencem ainda ao espaço humano. Eu não questionei se esses valores deveriam ou não deveriam ficar. Eu continuei obedecendo a esses valores, eu continuei obedecendo a essas regras morais, mesmo sem o nome de Deus para incentivá-las, e eu nunca usei o potencial adormecido que eu tinha, o potencial de encontrar valores que não fossem valores vinculados a essa religiosidade, a essas características divinas. Então eu não fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não descobri se havia meios melhores de perpetuar minha existência. Se havia meios melhores de exercer a minha vida, de fazer florescer aquilo que está latente em mim, a minha potência. Então, nesse caso, esse ateísmo acaba sendo falso, inclusive porque ele é permissivo, ele aceita a possibilidade de você se manter submetido aos valores de Deus e aos valores da religião sem questioná-los. Ok até aqui? Então esses dois momentos falam do falso ateísmo. E aí vocês me perguntam, mas o que seria o verdadeiro ateísmo então? O verdadeiro ateísmo tem que partir do pressuposto da inexistência de Deus e deflagrar o seu afastamento, certo? Esse verdadeiro ateísmo vai nos levar a uma definição mais clara da frase Deus está morto. Só que para eu chegar nessa frase, eu preciso entender primeiro como a cabeça do cristão funciona. Porque aí eu vou entender exatamente o que deu errado e por que eu preciso abrir mão da metafísica, da relação finito-infinito, dessa relação entre mundo sensível e inteligível. O Moore é bastante emblemático ao falar sobre esses aspectos. Ele vai dizer, primeiro, que existiu apenas uma transição da metafísica platônica em estágios. Ele vai falar de uma serpente que troca de peles. Segundo, ele vai insistir na noção de que, por meio dessa perpetuação, eu, ao criar esse ateísmo falso, incapacito a possibilidade de um ateísmo genuíno e verdadeiro, pura e simplesmente porque os olhares depositados sobre a natureza das coisas são olhares filtrados e falsos. Então é esse o ponto a que nós queremos chegar agora. Eu vou pegar aqui o cristianismo, como Moura faz, como Nietzsche faz, a título exemplar. No Nietzsche isso está lá no Anticristo, está no Zaratustra, de certa forma, mas no Anticristo está nominado, está bem nominado, está bem aparente. No Et Homo tem alguma coisa, e no Vontade de Potência. Então essas são observações desses 4 textos, foram os que eu mais usei, não os únicos, mas os que eu mais usei durante as nossas aulas, durante as nossas sessões. O que o cristão enxerga na leitura nietzschiana? Na cabeça de Nietzsche, o cristão é o sujeito que enxerga a realidade, constrói determinada carta de valores e insiste na relação finito-infinito, insiste em se justificar e justificar suas escolhas segundo traços representativos colocados em Deus, que ele não acredita representativos, que ele acredita mais verdadeiros que ele, inclusive. Ok, se existe essa relação, a questão não é como nós a desfazemos pelo plano racional, a questão é descobrir por que nós insistimos nela. E é aí que o Nietzsche vai focar. Então ele está entrando agora num outro plano, que é o plano da discussão noetológica. Ele está discutindo os impulsos psicológicos, os impulsos da libido, os impulsos de morte e de vida que permitem construir uma filosofia. Ele está pensando no nosso comportamento perante o conhecimento e no nosso comportamento perante a reflexão. Como é que ele vai entender isso? Se o cristão faz essas coisas, então é porque evidentemente ele foi acostumado a pensar como um platonista pensava. Mas mais do que isso, existe uma razão para que ele, assim como todos os demais, insistam nessa linha de pensamento. Insistam, né? Nessa linha de pensamento. O que significa pensar desse jeito? O cristão pensa assim porque em determinado momento, como todo ser humano, ele tem que confrontar a possibilidade de não existir mais nada um dia. Ou seja, das coisas desaparecerem da existência. Esse desaparecimento, essa desaparição das coisas, da existência como um todo, das coisas da existência e da existência como um todo, está colocado num sentimento que a gente chama de sentimento escatológico. Tá? Então é o sentimento do fim de todas as coisas.
Quando o ser humano olha para isso, ele tem algumas saídas possíveis. A mais sincera delas é encarar que o fim vem e tentar ver, tentar enxergar o que a existência representa diante dessa inexistência necessária, vindoura, futura. Percebam que agora a gente parou de falar de uma filosofia descritiva do que acontece agora e começou a pensar no amanhã. Tá? Por isso ele vai fazer sempre uma filosofia do devir. Bom, o cristão olha, encara e pensa assim: um dia eu vou ser destruído. O que eu faço diante disso, se a destruição é inevitável? E ao invés dele entender que ele está sozinho para fazer, para agir, para compreender e para movimentar a realidade dele, ele cria essa figura de Deus e cria uma justificação para as suas ações. Não há apenas o vazio. Deus está lá e Deus me investe de propósito. Sim, o que o Nietzsche está colocando aqui? Fugir para o plano metafísico significa fugir da inevitável destruição que nos aguarda a todos. Esconder os olhares, fechar os olhos para essa realidade. Porque a partir do momento que eu fiz isso, eu criei uma representação falsa e meus olhos estão focados nessa ilusão. E isso me faz tentar esquecer efetivamente que um dia eu vou ser destruído. Sabem onde isso aparece de maneira mais clara? Nas fantasias. Quando você está exausto, sofrendo, preocupado, o que é que você faz? Você encontra, sabendo que tem que enfrentar o sofrimento, de uma maneira inclusive saudável, pontos de alívio em que você fantasia, imagina coisas, imagina um futuro melhor, imagina que os problemas vão passar, e por aí vai. Tá? Esse é um exemplo muito polarizado, muito pequenininho disso. Mas o que o Nietzsche está colocando aqui é isso, é a capacidade que o ser humano tem de fantasiar. Ele mesmo fala, nós somos o animal mais sagaz que tem, mais ardiloso. Nós somos tão ardilosos que nós usamos os nossos ardis contra nós mesmos. Nós inventamos um Deus como uma ilusão, como uma fantasia para escapar do sofrimento de saber que nós somos limitados, que nós temos limite e que nós vamos perecer, que a existência toda vai sumir e perecer um dia. E aí essa figura, essa representação começa a alimentar a gente com sonhos. Ela vai dizer, olha, nós mesmos vamos dizer através dela, você tem um propósito de vida. Não se preocupe com a destruição, porque depois que ela vier, eu te trarei um plano empírico, quer dizer, mais elevado, um plano de paz, de harmonia, que é o céu, e você vai ficar aqui, desde que você me obedeça agora, desde que você viva segundo os valores que eu te dou, segundo as intenções que eu te ofereço. E quando isso acontece, eu passo a viver dentro da fantasia. E aí eu passo a trabalhar o lado não saudável dessa fantasia. Certo? Então eu passo a entender que há sentido existencial por conta dessa figura fictícia de Deus que eu criei. Ok? O Nietzsche vê isso como um mal, ele vê isso como um vício. Fugir do problema não é a solução. Para ele, o salto que tem que ser dado é o seguinte: olhe para o abismo, olhe para o vazio, encare o vazio e tente entender a existência em oposição a ele. Quando você fizer isso, você vai perceber que não há nada te dando sentido para existir. Não há sentido. Não há verdade. Não há um conhecimento que tem uma origem. O conhecimento é criado e inventado pelas tuas ansiedades. Quando você entender isso, você vai perceber que a existência toda está se agitando acima desse abismo, tentando se perpetuar tanto quanto possível. E quando você entender isso, você vai estar pronto para participar dessa história, que é a história efetiva da existência, de uma maneira mais genuína. Aqui inaugura-se a filosofia genuína como Nietzsche a coloca. Ok? Então começa aqui. O niilismo ele vai ter alguns estágios que vão explicar melhor para a gente o que acontece aqui. Primeiro desses estágios é esse niilismo que tem características meio metafísicas e meio cristãs. O cristão olha para o vazio, ele é niilista, porque ele marcha para o fim. O problema é que ele é tão niilista que ele aceita o fim muito bem, imaginando que algo mais haverá além, e aí ele recusa o seu próprio niilismo. Certo? Esse é o primeiro ponto que o Nietzsche coloca. Ele fala, é melhor ser niilista de uma vez, não um falso niilista. Segunda possibilidade, a do niilismo político, que Nietzsche viu acontecer ao longo de sua vida. O niilismo que é chamado de movimento niilista, que era um movimento terrorista que assumia essas premissas de não haver sentido na existência, aspas terrorista, né, mas... e que promovia, portanto, atos de deflagrações violentas em protesto, atentados e assim por diante, de modo a mostrar a ausência de sentido na existência política. Nietzsche entendia isso também como limitante. Terceiro ponto, o que nós chamamos de um niilismo radical, um niilismo europeu, que é resultado desse segundo, mas que é mais intimista. Sabendo que não há sentido na existência, eu vivo uma vida sem sentido, e ao viver uma vida sem sentido, prefiro enfrentar a destruição de uma vez. Basta me tomar coragem, me depurar dos venenos falsos que me colocaram ao longo da vida.
Não é bem isso. O Nietzsche ele fala, inclusive, que na juventude dele ele tendeu ao niilismo radical, lá no Vontade de Poder, no Vontade de Potência, né? Mas ele fala que ele desistiu disso porque não fazia sentido. Realmente, a falta de sentido não fazia sentido, grosseiramente falando. Porque ele entendia que não era, na realidade, uma saída corajosa o suicídio, que o único ponto que ele adotaria, segundo essa filosofia, era o suicídio. Então, no quarto e último volume da história dele, ele vai dizer assim: cheguei a um niilismo moderado. Esse é o niilismo genuíno dele. É o de viver uma filosofia, entendendo que a vida não faz sentido, mas ao invés de viver esse sentido também por uma ideia, que é a ideia de fixação na verdade, abolir a verdade e alcançar pela abolição total e absoluta da verdade, inclusive como valor relevante para você mesmo, um estado em que a tua vida se torna sobrevivência. Um estado em que você entende o teu querer e não se recusa mais a ele. Aí um flertezinho de Nietzsche com Schopenhauer, né? Um resgate, uma releitura, né? Por conta dos pontos de discordância entre os dois, né? Ok? E aí nessa releitura vai dizer basicamente, olha, existe algo que me faz querer viver e eu tenho que assumir isso também com toda a sinceridade do mundo. Olhar para o abismo não é para dizer a vida acabou, a existência acabou. É para dizer é para se perguntar por que a existência insiste em continuar a existir. O que é isso? Ou para citar aqui na Ivan Karamazov, insistimos em continuar a continuar ou simplesmente continuamos a continuar, né? Que é a menção que ele faz dos irmãos Karamazov, né? É isso, é basicamente esse o ponto. E aí nós temos o início da filosofia genuína de Nietzsche. Agora chegamos à frase Deus está morto. O que ela significa? Por que não Deus não existe? Por que não Deus é falso? Por que não? Existiu um ponto da história da humanidade, grosseiramente falando, da história genuína da humanidade, em que nós dependemos de uma crença, em que nós dependemos dos nossos ícones e deuses. Mas esse momento, na mentalidade nietzschiana, se encerrou quando nós deflagramos num primeiro momento, a quebra da atitude de sacralização do Deus. Quando nós dissemos, talvez ele não exista. Percebam que o que está sendo debatido aqui não é a questão racional, é a questão intimista. Um homem de fé, uma mulher de fé, eles não vão dizer, meu Deus não existe, eles não vão blasfemar contra o Deus deles. Seja esse Deus qual for, ou sejam esses deuses quais forem. E, no entanto, nessa situação, Nietzsche fala, é um avanço da história da humanidade, grosseiramente, aqui parafraseando, evidentemente, né? É um avanço da história, talvez nem isso, né? É um avanço da história da humanidade, que nós tenhamos chegado ao ponto de poder dizer, não há deuses, nós os inventamos. Nesse momento, nós aniquilamos a existência desses deuses. Só que o passado não se modifica. Nós vivemos sob o jugo dessas ideias, dessas representações por séculos e séculos. E agora, num primeiro momento, nós dizemos, talvez seja um momento de liberdade. E é isso que ele coloca. Por isso, Deus está morto. Por isso, o Deus, essa frase aparece, como eu já disse para vocês, pela primeira vez lá no Zaratustra, e ali dentro ele vai falar pela primeira vez num contexto mais explicado, no Zaratustra, e ele vai colocar de uma maneira diferente daquela que ele coloca essa frase no Anticristo. Ou em outros lugares, em outros textos. Mas ali, no Zaratustra, ele vai dizer para nós, mal sabe este ermitão que seu Deus está morto. O ermitão que brigava com seu Deus, ria com seu Deus, festejava com seu Deus e assim por diante. Por que esse Deus está morto? Ele fala, olha, encerrou-se o ciclo de uma escravização e de uma comunicação com representações e fantasias. O homem não precisa mais disso. Ele evoluiu. Essa noção é fantástica. Que ele pense no ser humano como alguém que está atravessando estados evolutivos na sua cognição, como alguém que passa a usar a cognição para entender as atitudes que tem perante o mundo, os vínculos e atitudes cognitivas que exercita perante o mundo. Isso é fantástico. E é nesse exato ponto que o Nietzsche inaugura, através dessa sentença, Deus está morto, todo um processo de filosofia que vai o levar a essa desconstrução do niilismo tradicional para chegar ao seu niilismo e que vai levar Nietzsche à desconstrução do velho ateísmo para chegar a esse novo ateísmo. Certo? Tudo isso chega à figura do além-homem ou além do homem. O que é essa figura? Se nós estamos trabalhando por uma base de sobrevivência, e nós passamos a entender que existe uma demanda, uma necessidade na gente, que faz voltar para representações que nos dão segurança, eu preciso passar a entender por que essa segurança é uma exigência na minha existência. E o Nietzsche fala, o problema não está em você querer ficar seguro, o problema está em você utilizar esse indexalzinho, eu.
em você dizer que há um ego em você e que ele tem que ser protegido. É por conta disso que você deflagra as representações e elas existem para dar sentido para a tua existência. Porque enquanto houver sentido, você se sente justificado e você consegue anular os efeitos da tua própria morte ou da tua própria destruição na tua existência. E aí esse ponto de vista é crucial. Por que ele é crucial? Porque basicamente significa dizer que para que eu consiga superar esse estado de divinização e de representação falsa, eu preciso superar em mim mesmo aquilo que eu chamo de um sujeito. Eu preciso eliminar esse sujeito, diluí-lo, entender que esse individuado que eu sou está presente a rigor em toda uma existência que é tão importante quanto o próprio individuado humano. Nesse momento ele vai dizer, agora nós estamos efetivamente falando sobre algo que transcende a humanidade como ela é e visita um novo universo de possibilidades que é esse além do homem. Esse além, significa basicamente uma passagem, uma transição para um espaço pós-metafísico, pós-subjetivo, e se nós tivermos sorte no âmbito material, nós vamos ver isso no final do curso, pós-singular. Enfim, né? A gente discute se isso é bom ou ruim, o que é isso, se isso merece ser chamado de bom ou ruim, amanhã ou depois, né? Na última parte da disciplina, no terceiro vídeo para nós aqui. Então, assim, o contexto específico dessa progressão, desse modelo de expansão filosófica, fala que o último problema do homem é entender-se como algo que merece ser protegido como foco da produção filosófica. Quando ele acabar com isso, ele consegue destruir de uma vez por todas essas representações que ainda insistem em ficar nele e que estão se transfigurando através de ciências metódicas ou filosofias supostamente laicas, mas ainda assim metafísicas. E quando nós deflagramos isso, nós entendemos que existem dois polos para o além-homem. Primeiro, plantar a semente do além-homem hoje. Segundo, entender que o além-homem é uma filosofia, ele é resultado de uma filosofia feita para amanhã. E assim ele deflagra uma nova ciência filosófica. Uma ciência filosófica feita para o devir. Uma filosofia que é feita e constituída para trazer o ser humano para um estado evolutivo mais elevado, que elimina a sua humanidade como algo a ser valorado e a transforma, converte num estado deflagrado de relações fenomênicas. Relações indistintas de todas as outras, da natureza, de todos os outros ciclos universais, das leis da física, da matemática, assim por diante. Tudo isso passível, portanto, de superação. O além-homem traz um questionamento à tona. Por que nós, ao longo de nossa história, insistimos em tentar sair de certos ciclos e voltamos inevitavelmente a esses ciclos? Por que nós tentamos saltar a historicidade e regressamos para os mesmos pontos? Quando Nietzsche fala isso, ele pensa, será, e ele entra em desespero, será que nós não tentaremos, de algum modo, promover essa superação e no final das contas nós sempre acabaremos fracassando, apesar de nós tentarmos? Se é esse o caso, se nós sempre ingressaremos num circuito de fracassos, talvez nós sempre voltemos ao mesmo ponto. E esse retornar sempre ao mesmo ponto, não como indivíduos, não como histórias contadas por um historicismo linearizado, mas sim por conta dessa historicidade viva e subjacente, talvez nesse momento nós entendamos finalmente que nós vamos voltar eternamente ao mesmo ponto. Ou seja, aí ele lança essa hipótese do eterno retorno com certo desespero. Quantas vezes viveremos as mesmas vidas, ou seja, viveremos os mesmos ciclos de existência humana, para que nós voltemos sempre aos mesmos pontos. Certo? Isso é o quadro de questões que eu tenho para apresentar para vocês sobre Nietzsche. Nós estamos com mais de 40 minutos de vídeo, desculpem o alongado, mas ele é um vídeo concebido não só para servir de apoio, de revisão, mas também para servir como alocação dos pontos prévios para a aula. Agora lembrem-se, vocês precisam do restante também, então visitem todo o restante, deem uma olhada, repitam esse vídeo, qualquer coisa, tirem as dúvidas comigo, lembrem-se de estudar com detalhes. Ela é uma matéria que está toda interligada, então é difícil de você ter um certo didatismo aqui, certo? E eu vejo vocês no próximo vídeo falando um pouquinho sobre Foucault, a ordem do discurso e a hermenêutica do sujeito, ok? Muito obrigado pela força aí, pessoal, e é isso, vemo-nos logo mais.